Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa do Tome Nota. Estamos estudando nesse trimestre a revista com o tema das disciplinas espirituais. E hoje o tema da nossa lição é Evangelismo como estilo de vida. Quero dizer para vocês que o link da revista está na descrição do vídeo, então você pode baixar e acompanhar com a gente. E mais um recado, siga a gente nas nossas redes sociais, Comeb Morada, e se inscreva no canal. Bom, deixa eu começar apresentando o time que está com a gente aqui hoje. Quero começar pelo autor da lição, o André. André, seja muito bem-vindo. Temos aqui também a Renata e a Larissa e o Emerson. Sejam muito bem-vindos. Oi, gente. Bom, vamos começar. A primeira pergunta eu quero direcionar para o autor da lição, que é o André. André, quando falamos de disciplina, estamos falando de tornar-nos semelhantes a Cristo através das práticas delas. Se o evangelismo deve ser tratado como uma disciplina, por qual razão poucos cristãos de fato evangelizam? O medo, a falta do verdadeiro entendimento e a falta de preparo podem ser alguns dos motivos? O que você acha? Bom, primeiro, boa noite, paz do Senhor para todo mundo aí que está assistindo. Espero que esse conteúdo, essa live, seja de ajuda, né, na verdade, de crescimento para cada um de nós. Eu que amo dar aula para a escola bíblica, inclusive para adolescente, pré-adolescente e jovem. Eu, quando peguei essa lição aqui, na hora, eu falei, cara, eu quero escolher essa daí. Quando puseram a lista lá para mim, eu falei, eu quero escolher essa daí, porque eu acho que eu tenho alguma coisa que eu possa acrescentar desse assunto aí. Então, essa pergunta, eu englobaria tudo. Medo, a falta de um verdadeiro entendimento do assunto, a falta de conhecimento empírico do negócio, a falta de vivência, né? Na verdade, no dia a dia, com esse tipo de situação e com esse tema em si. Mas englobaria os três, porque nós estamos vendo uma época tão complexa de falta de exemplos na fé, falta de... Não vou falar pais espirituais, porque aí já seria muito cafona, né, para os dias de hoje, mas eu diria, na verdade, falta de espelhos para a gente estar vivendo essa realidade do evangelismo. Ao meu ver, todo mundo que entra na fé, todo mundo que está na fé, ele quer evangelizar, ele quer viver isso, ele quer passar para frente o que ele aprendeu, o que ele vive, o que ele recebeu de Cristo, o projeto da salvação que entrou nele, o testemunho de vida das pessoas, dos parentes antigos, dos jovens que estão perto deles, mas talvez o medo de ir, o medo de falar, a falta de conviver com pessoas que realmente têm exemplo, que têm a vivência do negócio, sabe? Por exemplo, eu olho para o Emerson, um cara que eu conheço aí, não tô gabando nele, não sou de puxa-saco, nem é esse o intuito, mas eu conheço o cara desde quando ele era assistente do pastor André, e ele vive realmente o que ele prega, né? É um cara que você olha nele e você tem exemplo para seguir. E isso é empolgante, isso é algo necessário nos dias de hoje. E a gente não está vendo isso. E aí, quando você pega uma pergunta dessa aqui e parte para entender o que é disciplina, eu tenho um significado que eu amo dessa palavra, que é comportamento metódico, determinado e constância. E eu acho que não tem como você falar de evangelismo sem você entender o que é constância. Por exemplo, Paulo, quando ele fala que ele vai fazer de tudo para pregar, quando ele vai falar a língua daquele povo, quando ele vai viver o costume daquele povo, a cultura daquele povo, ele está dizendo que ele vai passar por aquilo que o povo está passando para poder pregar para aquele povo. Isso é lindo. Porque imagina você conseguir viver em toda a cultura disponível que a gente tem hoje em dia, tecnológica, social, comercial, profissional, acadêmica, relacionamento, e conseguir ser cristão em todo esse globo aí, em toda essa estrutura. É lindo isso aí. E tá faltando gente para mostrar isso pra gente. Eu fico com medo, porque quem vai vir depois da gente? Nós estamos aqui numa faixa etária de seus 30 e poucos, a 22 a 30 e poucos anos, eu creio, mas não deve passar disso. Se tiver alguém mais novo que isso, me perdoa, mas deve estar nessa faixa. E a pergunta é, quem vai vir depois da gente? Quem vai estar fazendo um projeto desse aqui? Quem vai estar alicerçando mais pessoas na fé? Então, acho que engloba tudo. Falta de entendimento do contexto verdadeiro do que é evangelismo, medo de ir, e a falta também de entender o que é disciplina, né?
a disciplina da constância, de estar no arroz, estar no pecado, estar com problema, mas continua perseverante, ele continua consistente. Eu não sei se meu tempo já deu aí para essa resposta, mas se não deu, eu queria reiterar mais um negocinho em cima dessa mesma pergunta que foi passada aí. Tem tempo ainda? Beleza. Quando essa pergunta se refere no sentido tornarmos semelhantes a Cristo através das práticas, das disciplinas, a gente entende que, infelizmente, tem um gap muito alto aí não vou falar por placas de igreja, né, para não ficar muito religioso, mas está tendo um gap muito alto aí na questão de pregações para esse cunho, para cunho evangelismo, para cunho evangelizar, para o projeto de evangelismo. Como eu expliquei na lição, se fala disso em todo lugar. YouTube, Google, blogs, em todo canto fala disso. Mas eu fico com medo porque um monte de gente está falando disso, não vive isso, no sentido de praticar no dia a dia. Por exemplo, o Eberson lá no trabalho dele. Antes de ele ser um profissional, ele tem que ser evangélico. Vocês também aí, antes de ser acadêmico, antes de ser cônjuge, antes de ser pessoa em si, você tem que ser evangélico. E eu gosto de uma comparação muito louca, que é você pegar uma laranja e uma mexerica. A mexerica, ela tem um monte de gominhos, e a laranja, ela é unificada. Só que a mexerica, você separa os gomos do jeito que você quer. Se eu estiver falando bobeira, pode corrigir, lógico, né? A mexerica você separa do jeito que você quer, você tira gominhos, você tira a área social, a área acadêmica, a área conjugal, a área financeira, e vai separando. Porém, a laranja é unificada. E essa unificação, no centro dela, eu costumo colocar Deus como aquele que interliga tudo, que liga tudo, que te torna uma célula única. Você não consegue separar a sua vida pessoal da vida com Deus se você realmente for cristão e se você realmente quiser evangelizar com a sua vida. Você não tem como separar. Você vai ser aquilo e pronto, em todos os âmbitos, em todas as aspectos, em todas as camadas da sociedade. E está me preocupando é isso. Porque, infelizmente, não é querendo ser religioso ou mais do que ninguém. Mas quando eu conheço alguém de caminhar com essa pessoa e conviver com ela, dá medo. Dá medo porque eu fico pensando, cara, se eu não fosse crente, se essa pessoa que está junto comigo não fosse crente, será que ela realmente está olhando para mim e pensando, eu vou seguir o Deus desse cara aí? E eu fico preocupado porque a gente não está tendo referência para isso. Eu quero parar essa resposta por aqui, porque estou até salivando e eu começo a coçar de vontade de falar desse assunto, então é melhor eu trancar aqui essa resposta e deixar os outros falar também. Então, toca o barco aí. Ô, Patrícia, se me permite, Claro. eu acho que também é importante pensar também no sentido seguinte, né? Hoje a gente fala sobre evangelismo. Qual que é o conceito de evangelismo que nós temos, né? Que para muita gente evangelismo é você pegar um monte de panfleto e sair na rua. Para outros fazer evangelismo é fazer barulho. Para outros muitas vezes o evangelismo ele é levado para o lado do impacto, do lado de chamar atenção, sendo que, digamos que nós não precisamos chamar atenção para nós mesmos, porque a mensagem que nós carregamos é que tem que ter a devida atenção. Se nós levamos isso de uma forma genuína, se nós levamos essa mensagem principalmente através de ações, né, eu acho que as coisas vão, como se diz, vão tomando o devido rumo, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí que o André foi falando, né? Eu acho que é por aí. Então, muitas vezes, eu acho que a principal barreira é o desconhecimento sobre o que é o evangelismo. Aí a pergunta é, esse desconhecimento é porque está faltando alguém para falar ou está faltando busca de quem ouve? Cara, fechou com chave de ouro, realmente. Usou palavra acadêmica para falar o que eu queria falar. É isso aí. Eu acredito que o desconhecimento ele é dos grandes vilões, vamos dizer assim, que impedem que as pessoas evangelizem. E o medo também, com toda certeza. A gente vê cristãos maduros, né, que não adotam a prática do evangelismo, às vezes por medo que não tem um preparo suficiente. Mas, enfim, mais alguém quer fazer algum comentário a respeito da primeira pergunta? Pode ficar à vontade. Se não, vou passar para a próxima.
O autor cita no texto que muito se fala sobre ter o evangelismo como estilo puro e único de viver do cristão, que muitos acatam a ordem do ir, que está lá em Mateus 28:19. Porém, nem todos fazem discípulos. O que é essencial para fazer discípulos? Demonstrar transformação em sua vida pessoal, viver de fato a palavra de Deus faz a diferença? Eu quero direcionar essa pergunta para a Larissa. Microfone. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo, né? E só comentando, né, continuando, eu acho que essa pergunta continua o que já foi falado aqui antes. E eu acho que as disciplinas, né, a gente está estudando elas separadas aqui para a gente ter um conhecimento maior de cada uma, mas acaba que uma interliga na outra, né? Se eu não me engano, a última lição foi sobre adoração e fala como adoração como estilo de vida, como a gente deve viver, né? E o que o André falou. Não tem como a gente dividir a nossa vida em fragmentos, né? Não há como a gente dividir. Tudo é unificado, nós somos cristãos e isso deve refletir nossa vida em todo o tempo. E como a pergunta fala, né? Muitas pessoas, e na lição também fala, muitas pessoas pegam só essa parte do id, né? Vou ir, né? Vou ir para a África, vou ir para a favela, vou ir para alguma instituição, mas assim, o importante não é só ter o impacto, né? Como o Eberson falou, muita gente acha que o evangelismo é só ir lá e pá, derramar tudo de uma vez, né? E tem essa segunda parte, que é fazer discípulos. Discipular uma pessoa não é do dia para a noite, né? É uma coisa de constância, de todos os dias. Então, o evangelismo não é necessariamente só eu ir lá e falar, né? Mas eu preciso estar com a minha vida para essa pessoa ver como eu caminho, né? Para eu ter esse impacto na vida da pessoa. Muitas pessoas vão olhar e vai falar assim: o que a Larissa está falando se ela não vive nada do que ela está me falando? Quem é ela, né? Que propriedade ela tem para falar isso? E outra coisa, o discipulado, ele vem junto dessa caminhada juntinho. Então, realmente, olha, a Larissa vive isso que ela está me falando, né? E isso vai caminhando junto, a gente vai educando essas pessoas dentro do cristianismo, ensinando o caminho para elas. Então, não é só necessariamente eu falar, eu preciso mostrar, né? Como é que várias pessoas vão crer, né? A palavra fala que só crerão se ouvirem. Então, nós precisamos falar, mas nós precisamos continuar esse processo de discipular essas pessoas, né? Não podemos deixar elas perdidas aí no mundo. Falou e pronto, né? Porque aí corre o risco de muitas pessoas irem, às vezes, para alguma seita, né? Ah, não, eu aceito Jesus, eu sei que Jesus é, mas e agora? Então, assim, elas podem ir para alguma denominação aí não muito bíblica, né? E essa pessoa acabar se perdendo novamente. Então, nós precisamos discipular, continuar essa caminhada junto, né? Discipular é caminhar juntinho. Jesus não simplesmente falava para as pessoas, mas ele vivia junto com elas, comia com elas, andava com elas. Então, eu acho que isso faz parte do processo de discipulado. Viver uma vida cristã, de verdadeira adoração ao Senhor, de ética cristã, ter a ética cristã na sua vida e caminhar junto com essas pessoas que eu estou evangelizando, tornar elas discípulos. Seja meu pai, seja minha mãe, seja meus irmãos, seja as pessoas no meu trabalho, seja em algum projeto social, eu tenho que dar, às vezes, uma assistência depois daquele impacto inicial, né? É isso. O meu pensamento, é o que eu acho e é o que eu tento viver também, né? Eu não sou uma pessoa de fazer impacto, de ir lá em praça pública e falar, não sou assim, né? Quem me conhece sabe. Mas eu tento ali pertinho, tá ensinando, tá mostrando o caminho e tá fazendo esse discipulado. Deus tem uma forma particular de usar cada uma das pessoas, né? Os tímidos, as pessoas mais expressivas. Mas alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa segunda lição? Dessa segunda pergunta? Desculpa. Bom, a respeito do discipulado, porque eu acho que é o tópico mais importante, né? É o discipular em si. E Jesus, os caras andou 3 anos com ele para amoldar os padrões de Cristo. Eliseu andou com Elias, Timóteo andou com Paulo. Então, assim, a gente entende que você só consegue moldar caminhando junto, no contexto de vida que aquela pessoa exemplifica de Cristo.
E é muito simples você ir lá e entregar um panfletinho e pá, Jesus te ama, ele está contigo e vai te abençoar, vai mudar sua vida, e depois largar aquela pessoa e pronto. E aí tem um contexto das igrejas em células, se eu não puder falar isso que depois edita, porque está gravando, né? Espero eu. É o ganhar, consolidar, discipular e enviar. E o ganhar e consolidar é a base do negócio. Mas o discipular é o preparo para essa pessoa ser jogada no mundo, para exemplificar Cristo através de atitude, de comportamento, de vivência. E o discipular é que preocupa nessa lição todinha aqui. Porque quem está discipulando o povo? Quem é que está discipulando os meninos, as meninas, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os adultos, a terceira idade? Quem que é esse povo que está discipulando? E aí dá um negócio, dá um arrepio, porque que lição está sendo passada? Da onde está sendo tirado? É do coaching, é da psicologia, é da filosofia, é do socialismo, ou é da Bíblia? Ou é da vivência bíblica? Não vamos ser hipócrita também, né? Você tem que fazer um mix, um apanhado, porque nós estamos na realidade hoje em dia que muita gente, infelizmente, não entende contexto bíblico. Mas que você tem que usar de artifícios para pregar o evangelho puro, né? Sem perder a base do negócio, que é a Bíblia. Então, fique preocupado com o discipular. Nós não estamos tendo discipuladores com preparo, eu tenho medo disso. Não que eu seja o melhor, nem que eu seja o discipulador, mas dá medo de não ter gente. Eu preciso de discipuladores, eu preciso de ser discipulado. Minha caminhada não acabou, minha vida não acabou. É até o último dia, e como eu não sei o último dia, eu preciso ser discipulado. E dá medo não ter gente para discipular. Aproveitando a deixa aí, eu achei interessante o conceito que a Larissa apresentou de discipulado é andar pertinho. Achei carinhoso e legal, viu, Larissa? E eu acho que é bem por aí, né? Eu lembro que um dia um dos líderes de um movimento de rua chegou em mim e falou assim: pastor, a gente está cuidando do movimento tal, a gente faz evangelismo assim, tal, tal. Que sugestão que o senhor me daria? Eu falei: eu só tenho uma pergunta. O que você está fazendo com o pessoal que vocês estão ganhando, né? Porque muitas vezes a gente ganha, mas e aí depois? O que vem depois? Um movimento não leva bandeira de igreja. Eu sei, mas não tem como você cuidar desse pessoal na rua. Você vai ter que direcionar eles para algumas igrejas. Então, faz o contato, vê qual igreja seria a mais adequada, a mais próxima, que é dentro da realidade. Há diferenças, né, divisões de estilos e tal, mas vocês precisam direcionar essas pessoas para alguma igreja, né? No Comep, há alguns anos, a gente criou, né, um acompanhamento. Você que aceitou Jesus, acompanha aquela galera ali, que eles vão pegar seu nome, telefone, a cidade, e vão a gente tem igreja, né? O nosso ministério tem igreja aí no estado todo, fora do estado tem 1.500 igrejas aí no país, então a gente vai tentar direcionar o pessoal ganhando o Comep para alguma igreja do nosso ministério. Caso não tenha, vamos procurar outro ministério, mas o importante é ter uma sequência, né? Então, eu acho que o passo 2 depois do evangelismo é justamente encaminhar a pessoa para uma consolidação, para um discipulado. E dentro desse assunto de discipulado, vamos olhar para um outro ângulo agora. Quais os maiores desafios de ser um discipulador? Renata, responda para a gente. Muito obrigada pelo convite, né, de estar participando dessa equipe maravilhosa. Eu estou aqui impressionada quanto conteúdo maravilhoso tem sido trago aqui, né, e eu fiquei com vontade de comentar, né, nas outras partes, mas tudo se resumia muito a minha parte de falar, né, a qual eu estudei para estar aqui falando, que são os desafios que a gente enfrenta para ser um discipulador, para estar ensinando, né, as pessoas. Então, eu vi que Deus, ele é um espírito só. Então, eu vi que ele despertou em todos nós que estamos aqui os principais pontos, e são muitos idênticos, os principais pontos. E, para mim, os principais são vários, claro, né, os desafios que nós enfrentamos, mas eu separei 3 aqui, que, primeiro, é a persistência que nós devemos ter com as pessoas, seja adolescentes, jovens,
é homem, mulher, independente de qual seja a idade, a persistência que nós temos que ter com essas pessoas, porque acaba que essa pessoa desanima no meio da vida cristã, ou diante de qualquer coisa que seja, pelas lutas que ela passa, ou porque ela viu alguma coisa e não concordou, por coisas pessoais dela. Então, acaba que as pessoas, elas desistem muito fácil hoje em dia. Então, eu acho que um dos maiores desafios, para mim, que eu enfrento e vejo outras pessoas enfrentando, é essa questão da persistência quanto ao que está sendo discipulado. Eu vejo essa dificuldade, né? Porque acaba que quando nós vemos que as pessoas não têm interesse, isso nos frustra também, né? Traz uma frustração certa pessoal para nós também. Pelo menos comigo acontece. Eu tento me policiar bastante nesse ponto e luto comigo para mim persistir naquela algo, porque Deus, ele persistiu comigo, persiste até hoje com todos nós. A história na Bíblia inteira, o tempo inteiro, Deus persistindo com a gente, é Ele tentando se relacionar com a gente mesmo diante de pecado ou qualquer outra situação. Então, se Deus está insistindo comigo que sou pecadora, eu posso insistir com outra pessoa também, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto seria a constância minha, pessoal, no caso de quem está discipulando. A pessoa, porque ela também passa por lutas, ela também passa por dificuldades, por problemas pessoais, e como eu disse, ela pode vir a ser frustrada pela pessoa que ela está discipulando. Então, essa constância em nós de ser diária, de ser uma disciplina, igual está sendo colocado aqui, também é uma dificuldade muito enfrentada que eu vejo. E questão quanto testemunho nosso, porque o nosso testemunho, às vezes, não vamos ter tempo de parar para evangelizar, falar com palavras. E nós podemos deixar o nosso testemunho falar por nós, enquanto nós estamos indo, o nosso próprio testemunho pode falar por si. O jeito que nós vivemos, o jeito que nós lidamos com a situação da nossa vida, ela pode falar por si e, com isso, outras vidas serem alcançadas, né? Talvez um jeito educado de falar com alguém, alguém que esteja passando por uma luta e você só dá um abraço naquela pessoa, e isso pode ser também uma forma, né? Então, aí isso seria uma dificuldade, porque nós somos falhos, né? Então, vai acabar que uma hora ou outra nós vamos errar, vamos ser julgados por aquilo, mas nós devemos permanecer firmes, reconhecer o nosso erro e tentar reerguer e manter a vida cristã como Jesus nos ensinou, né? Então, eu separei essas três dificuldades, dentre várias, né, que nós sabemos que existe. Muito bem. E o que a gente tem que lembrar sempre ter em mente que a obra quem faz é o Espírito Santo. Nós falamos, nós evangelizamos, mas quem convence é o Espírito Santo. Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa terceira pergunta? Na visão de vocês enxergam outras dificuldades para ser um discipulador? Eu acho que a Renata foi bem feliz na resposta. Acho que é por aí. Sim, então, vamos passar para a próxima. E eu quero direcionar essa pergunta para o pastor Eberson. O mandamento de Atos 1:8 é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De que forma essa ordem de Jesus aumenta a nossa responsabilidade em evangelizar? Também fazendo uso das palavras da Larissa, né? Hoje a gente tem muito a ideia de missão como ir, né? Ir para algum lugar, né? E aí a gente vê a grande comissão como ide, né? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, fazer discípulos por todas as nações. Contextualizando Atos 1:8 aqui, seria ide e sejam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas é importante refletir que o ide, lá no grego, se a gente vai estudar direitinho, não está muito relacionado a ide de futuro, de você vai, mas de presente, né? De indo, né? No gerúndio ali. Enquanto você vai, você prega. Enquanto você vai, você discipula. Enquanto você vai, você é testemunha. Então, nós temos, sim, uma grande responsabilidade, né? E, por exemplo, quando a gente vai lá para Efésios 4:11, e a gente vê lá os 5 ministérios, né? A gente tende a identificar com o outro ali, né? Então, eu olho lá, né? Pastor, mestre, profeta,
apóstolo evangelista. Eu tenho como se diz, eu costumo me identificar facilmente no perfil do pastor e do mestre. Mas isso não quer dizer que eu não tenho o papel de evangelista, que eu não tenho a responsabilidade de evangelista. Porque o id, ou o indo, é para todos. Logo, apesar de eu ter afinidades com outras características, eu tenho que me esforçar dentro do evangelismo. Então, é uma luta diária, por isso que chama disciplina, porque todo dia, né, você tem que acordar e falar, eu preciso, né? Porque não é que eu quero, é porque eu preciso. Então, a questão do evangelismo não é simplesmente se a gente quer ou não, se a gente gosta ou não, mas é um chamado, é uma ordem dada por Deus. Não é uma grande sugestão, como diz o jargão, né? É a grande comissão, nós somos comissionados a isso. Então, nós temos que nos esforçar nesse sentido e começar a enxergar a oportunidade em tudo, né? Então, já viu quando uma criança quer pedir algo para a mãe? Em tudo ele vê a oportunidade, né? Se eu tivesse isso aqui que a senhora não me deu, eu conseguiria. Se eu tivesse feito isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais ou menos nesse sentido como evangelistas, enxergar a oportunidade em tudo. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho, né, em outra cidade, eu peguei uma carona, e aí, dentro do carro, a pessoa que estava comigo começou a falar dos problemas dela. E ela falando, e o Espírito Santo começou a incomodar. Eu falei, olha só, eu não sei se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, mas eu quero dizer para você que nele as coisas são mais fáceis. Nele as coisas são mais tranquilas. Não sei se algum dia você teve uma experiência dessa, mas qualquer dia você mora sozinho, então, o dia que você estiver em casa sozinho mesmo, você fala assim, Senhor, o senhor está aí para me ouvir? Eu estou aqui para falar e fala. Talvez você não vai ver anjo, não vai brilhar luz, não vai ver nada, mas fala. Eu tenho certeza que algo pode e vai acontecer, né? Semana passada aconteceu uma coisa bem curiosa, né? E eu estou tentando melhorar essa questão do evangelismo. Um telefone de um irmão lá da igreja, o WhatsApp dele foi clonado. Então, eu comecei a receber aquela mensagem: oi, tudo bem? Você pode me fazer um favor? O meu limite estragou, ultrapassou, eu preciso que você transfira um dinheiro para mim. Eu falei, passa o Pix aí, né? Aí eu peguei o CPF lá do Pix, passei para a família lá do irmão que hackeou o celular, falou, se você vai abrir um boletim de ocorrência, tá aqui um CPF que você pode colocar lá. E depois disso, né, ele falou assim, e aí, você fez o Pix? Eu falei, eu não fiz e não vou fazer. E aí eu aproveitei e falei, talvez essa não seja a primeira, você já fez isso com muita gente, mas o meu desejo é que essa seja a última. Olha só, você não vai ter que acertar contas, não é com quem você hackeou o celular, não, você vai ter que acertar contas com Deus. Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida, e comecei a pregar para o cara. Se algo aconteceu na vida dele, eu não sei, mas eu fiz a minha parte. Eu tentei cumprir a grande comissão. Então, da mesma forma, todos os dias nós temos oportunidades, né? Muitas vezes, pelo nosso comportamento diferente, nós seremos perguntados por que você fez ou por que você não fez? E essa talvez seja a oportunidade de nós cumprirmos o ID de Jesus em nossas vidas. Então, a responsabilidade é grande, ela é diária, mas nós temos um auxiliador, nós somos capacitados pelo Espírito Santo e nós devemos, sim, assumir essa bronca e assumir essa responsabilidade e dar o nosso melhor nesse sentido. Tá aí uma excelente dica de como evangelizar. Já vamos colocar em prática, porque infelizmente está muito comum os golpes, né? Então a gente já aproveita e já evangeliza também. Um outro ponto dessa questão de Atos 1:8 é que Jesus ele chama a nossa atenção para a gente não focar em uma coisa só, porque é concomitante, né? A gente não pode só focar em evangelizar aqui a nossa igreja, a nossa cidade, né? Nossa igreja local, nosso bairro, nossa cidade, mas também, ao mesmo tempo, em outros lugares também, para fora também. E também não podemos só focar lá fora e menosprezar aqui, desprezar aqui também, nós precisamos fazer concomitante. O Ronaldo Lidório, ele fala que o chamado de Deus para nós, ele não é geográfico. Então, daí a gente já tira a lição que é onde a gente está, enquanto estamos indo, nós estamos pregando, nós estamos falando. E eu quero abrir oportunidade para mais alguém, se quiser comentar a respeito dessa questão também, pode ficar à vontade. Tem um livro, não sei se fala muito assim dessa questão, enfim, mas do tema evangelismo. Tem um livro do Iago Martins que fala Eu não preciso de um chamado missionário. Não sei se vocês já conhecem. E ele fala que, assim, né, eu escutei um podcast sobre o livro, já é um pouquinho mais antigo,
E ele fala que o cristão, muitas vezes, só quer ir quando ele tem um chamado missionário, né? Ele só quer pregar quando, eu vou. Mas não é. Nós somos cristãos, todos nós somos cristãos, então, automaticamente, todos nós temos um chamado missionário, né? E outra coisa que muitas pessoas também às vezes confundem, né? Acham que realmente para eu evangelizar, para eu fazer missões, para eu falar de Jesus, eu preciso ir para fora. E às vezes eu preciso começar dentro de casa, né? Quem tem filho, eu não tenho filho ainda, mas a primeira pessoa que você tem que evangelizar é seu filho, né? Aquele ser humano é seu filho, mas ele precisa de conhecer Jesus, né? Ele tem que ser evangelizado. Seus pais, que às vezes não conhecem a Jesus, ou às vezes existem tantas pessoas dentro da igreja que eu falo que precisam ser evangelizadas, precisam se converter de novo, né? Então, às vezes a gente quer fazer alguma coisa muito grande, mas a gente pode começar de pequenininho ali, né? E a gente não precisa ter um chamado para ir para missão transcendental, para missão transcontinental. Às vezes eu preciso começar a evangelizar pertinho de mim ali, né? Só para deixar uma conclusão aí para o pessoal Vamos pensar começar evangelizando os crentes na igreja. Eu gostaria de comentar, eu fiz estou fazendo um curso com o pastor Everson, e aí eu me lembrei muito a questão que ele falou, que Paulo chamou para si, para as pessoas olharem para ele, né? Que ele cumpria, que ele fazia as coisas que Jesus tinha determinado e deixado para nós, né? E hoje em dia, como o outro irmão estava falando também, o autor da lição, que muitas pessoas não chamam para si a responsabilidade, não estão capacitadas para isso, né? Ou estão ensinando de formas aleatórias. Então, nós que estamos, né, que somos cristãos, nós devemos chamar para nós essa responsabilidade e assumir, né, isso e, como se diz, botar a bola para rolar. E quando a gente busca entender qual que é o propósito de Deus para nós, porque que Ele nos criou, a gente automaticamente entende que esse é o nosso dever, essa é a nossa função, né? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma gravação dessa lição. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, eu quero agradecer a presença do autor, do André, da Renata, do pastor Everson, da Larissa, e eu quero que vocês deixem um recado aí, um conselho para quem vai ouvir essa lição, para o professor que vai dar aula, ou para o aluno que vai acompanhar com a gente. Eu quero começar com o André, com o autor. Bom, eu não agradeci no começo, eu queria agradecer no final, né? É uma grande responsabilidade escrever lição e é uma honra lascada mesmo, tremenda, ser convidado para escrever uma lição dessa. Uma revista que eu já cansei de usar ela para dar aulas e agora participando como autor de um dos estudos. Isso é uma honra tremenda. Então, sim, glória a Deus. E eu queria dizer para você que vai dar essa aula, para você que vai inserir essas palavras na cabecinha de alguém, na vida de alguém, cara, não pensa que é só mais uma lição, não. Planta essa semente e deixa os frutos lá na frente ser colhido, mas usa essa lição da melhor forma possível, afunda nela, aprofunda nela, mastiga cada palavrinha, busca contexto e deixa Deus usar, porque é a oportunidade que você tem. Talvez seu dom é de ensino, então use isso aqui agora. E eu queria agradecer a cada um de vocês aí pelas palavras que vocês tecerem em cima desse comentário. Eu amo ouvir quando alguém comenta a respeito de um assunto que eu pude, pela glória de Deus, lançar. Porque é muito melhor você lançar a semente e outra pessoa pegar aquele fruto e colher e distribuir para os outros. Eu amo isso. É muito bom que o fruto que você plantou seja colhido por outros. Então, aproveita essa lição, professor, aproveita a lição, alunos, cresça com ela. Deus te abençoe grandemente. Obrigadão. Renata? Eu gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz com essa oportunidade. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que vale muito a pena. Talvez a gente não colha aqui, mas, nossa, o ato em si é gratificante de ver outras pessoas vivendo o amor de Cristo, o amor que eu recebi de Cristo, o amor incondicional que Ele tem por nós, a paz que a paz que Ele nos traz em meio às dificuldades é muito grande. Então, que outras pessoas possam sentir isso, para que como seria elas buscarem a Cristo e como através de nós levarmos
Jesus até elas, né? Então, vai valer a pena. Larissa? Obrigada, né, pela oportunidade de estar falando aqui mais uma vez. E o que eu poderia dizer, né, é viva o Evangelho, né? Siga as palavras de Jesus, seja um cristão autêntico e verdadeiro, e isso vai fazer parte da sua vida de forma natural, né? Assim, a questão de você ter facilidade de falar de Jesus, de você viver Jesus, vai fazer parte do seu dia a dia, né? Seja um verdadeiro adorador, e assim você vai espelhar outras pessoas a querer te conhecer, a querer conhecer esse Jesus que você segue, né? Fica todo mundo na paz e que Deus abençoe cada um. Pastor Everson. Amém. Eu acho que a palavra que eu deixaria hoje seria aplicação, né? Então, a gente fala muito de evangelismo na teoria. A gente sabe que a gente precisa evangelizar. Então, professor, você vai dar aula, leva exemplos práticos, passa lição de casa para os alunos, sabe? Você vai evangelizar, enfim. E você, aluno que está ouvindo, começa a pensar em como você vai aplicar isso que você está ouvindo. Como é que você vai sair da frente do computador, como é que você vai sair da sala de aula e praticar, né? Então, vamos colocar em prática a disciplina do evangelismo. Bom, Deus abençoe a todos aí. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma lição. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal.